desde ontem às 18 horas. Eu tive uma visão agora há pouco, onde o Senhor me mostrava alguns mísseis sendo lançados aqui na terra. Eu não sei se você considera a sua oração como um míssil, mas ela é. De repente eu vi um míssil saindo ali de Eccles, de repente um míssil saindo daqui de Swinton, de repente outro míssil saindo de Warrington, de repente outro míssil saindo lá de Ashton Underline, outro de Macclesfield, outro de Bolton, outro de Lee, outro de Liverpool, outro de Leeds. A cada hora era um míssil sendo lançado em direção aos céus, enchendo as taças que em breve serão liberadas, serão derramadas. Agora imagine esses mísseis sendo lançados desde ontem às 18 horas, em direção aos céus, em direção ao Senhor. Você já imaginou isso? Assim é a minha e a sua oração. Eu não sei se você tinha noção do que é a sua oração, mas ela não pode, ela não é nada menos do que isso. Nada menos do que isso. E nós estamos transicionando, deixando de ser uma igreja almática para ser uma igreja espiritual. A cada dia nós temos conhecido e prosseguido em conhecer a Cristo verdadeiramente ainda mais. Isso é um constante revelar, é um constante revelar da graça e da misericórdia do Senhor que se estende a cada dia, através da revelação da palavra de quem verdadeiramente Ele é. E nós temos deixado de viver por aquilo que sentimos, mas estamos começando a viver segundo o propósito do Espírito Santo. Conforme a igreja primitiva vivia, assim o Espírito Santo tem nos ensinado a viver a cada dia. Mas para isso, a nossa alma, o nosso corpo, ele vai gritar, ele vai estribuchar, ele vai gemer, ele vai tremer, ele vai sucumbir muitas vezes. Mas ele precisa passar por isso. Que esse é o processo natural da nossa morte carnal. Porque sem isso o Espírito não vivifica. Sem isso o Espírito não pode liberar o que precisa ser liberado no meio da noiva. E essa tarde em oração, o Espírito Santo me levou a uma passagem na palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 4, verso 35. Aliás, verso 33, por favor. E o Senhor Jesus dizia assim: e dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como estas, conforme conseguiam compreender. Irmão Fernando, consegue puxar um pouquinho para lá? O Amílio, por favor, obrigado. Conforme podiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava-lhe tudo a seus discípulos em particular. Para a multidão, o Senhor Jesus, ele falava através de parábolas. Ele contava através de histórias para que muitos ouvindo não viessem a compreender, não viessem a entender. Mas aos discípulos, aos futuros apóstolos, ele colocava eles do lado, ele chamava eles do lado e dizia: olha, eu quis dizer isso a respeito dessa história, a respeito dessa palavra. E quando eu começo a discernir a palavra que o Senhor tem ministrado em nosso meio, é como se o Espírito Santo de Deus pegasse e a gente colocasse do ladinho e falasse: olha, eu vou liberar uma porção a mais ainda para vocês de entendimento e compreendimento na minha palavra. E de repente o Senhor Jesus, ele havia acabado de terminar de expressar a constituição celestial. Ele havia acabado de revelar qual era a constituição que iria reger, não só os céus, que regia os céus, mas que começaria a reger a terra, em Marcos capítulo 5, 6 e 7. Consequentemente, Mateus capítulo 5, 6 e 7, perdão. Consequentemente ali no início do livro de Marcos, até o ponto que nós estamos aqui, capítulo 4, verso 34. Ele revelou a constituição celestial que regia o céu, que passaria a reger a terra, pela qual eu e você precisávamos entrar sobre essa jurisdição, sobre esta legalidade. Nós só iremos acessar lugares conforme nós temos autoridade pelo Pai para acessarmos esses lugares. Os discípulos, eles entendiam porque Jesus colocava eles à parte, colocava eles do lado e dizia: olha, para vocês eu preciso revelar o que eu estou querendo dizer, mas para eles não, para eles eu vou contar a respeito de histórias, para que ouvindo não entendam.
E eu quero te fazer uma grande pergunta nessa noite. Eu e você estamos entendendo o trabalhar dele através dos séculos. Eu e você estamos entendendo o que ele está fazendo em nosso meio. Eu e você estamos entendendo o que ele está fazendo na nossa vida. Essa é a grande pergunta dessa noite. Temos entendido o trabalhar dele em nós? Ou nós só estamos passando como meros telespectadores? Como meros homens e mulheres em meio a uma multidão, como aquela multidão que seguia Jesus pelo pão e pelo peixe. A multidão que seguia Jesus pelo pão e pelo peixe, ele contava as parábolas para que eles não entendessem literalmente. Mas a quem servia a ele, quem seguia a ele, não pelo pão e não pelo peixe, mas sim verdadeiramente pelo que ele era. Somente para estar com Jesus, a ele sim, ele dava a revelar a sua palavra. Ele dava a revelar quem ele era. Ele se dava a revelar de quem ele era. Aleluias. E logo em seguida, após revelar a Constituição Celestial que passaria a reger a minha e a sua vida, ele entra num barco, coloca os seus discípulos juntos e atravessam para outra margem do Mar da Galileia. Vamos para a palavra agora para que você possa entender. Já tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, ou seja, Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada ou sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? Imaginem só a cena. Jesus havia acabado de revelar a Constituição Celestial dos céus aqui na terra. Ele acabava de revelar o que ele veio fazer na terra, o modo pelo qual eu e você deveríamos viver, o modo pelo qual todo mundo viverá durante o milênio, segundo aquela legislação de Marcos capítulo 5, 6 e 7. E de repente ele coloca todos no barco, os discípulos no barco, e eles vão para outra margem do Mar da Galileia. E de repente, no meio do caminho, a palavra de Deus diz que começa uma tempestade gigantesca. É a mesma coisa do que a minha e a sua vida em direção a Jerusalém Celestial, em direção à eternidade com Deus. Quantas tempestades eu e você estamos propensos, ou estamos suscetíveis a passar por elas? Quantas tempestades na vida muitas vezes alcançam a nossa vida, ou alcançam o barco da nossa vida? Quantas? Eu posso te contar um monte se você quiser na minha vida. Mas em cada uma delas, Jesus venceu cada uma delas. E nós também venceremos. Porque nós estamos indo na contramão desse mundo. Se você não estivesse na contramão desse mundo, pode ter certeza que estaria tudo bem com a tua vida. Mas você está indo na contramão. Vai tudo bem também se você olhar do ponto espiritual, do ponto de vista espiritual. Por isso que a igreja ela precisa ser espiritual. Porque se ela for almática, ela vai olhar para dentro dela e ver aonde ela está. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nessa passagem dentro do barco, atravessando o Mar da Galileia. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, próximo ao leme ou ao remo. E de repente a chuva era tamanha, a tempestade era gigantesca, que o barco começou a afundar. O barco começou a estar inundado de tanta água. Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores profissionais. Qual o pescador que não está acostumado a lidar com as tempestades em alto mar? Qual é o crente que não está acostumado a lidar com as tempestades da vida? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Agora, por que o crente ele se abate muitas vezes? E eu me coloco nesse lugar também. Eles eram pescadores profissionais. E eles estavam temendo aquelas ondas. Eles estavam temendo o tamanho das ondas por causa da tempestade do vendaval. Eles estavam temendo, mesmo sendo homens doutos em pescaria, que estavam acostumados a pescar de madrugada a todo o tempo. Agora eu quero fazer uma pergunta para mim.
Se servir para você, glória a Deus também. O que nós estamos vivendo que Jesus já não avisou que nós viveríamos? Qual é a revelação que nós estamos tendo que Jesus não revelou para nós que nós não teríamos? De repente Jesus está na parte de trás do barco. Daí você pensa, deve ser um barco onde ele está dormindo no porão. Se você observar os barcos daquela época, não tinham vários andares muitas vezes. Os barcos ali do Mar da Galileia eram barcos de pescadores, onde era um piso só. Jesus estava dormindo, tomando a mesma chuva, tomando a mesma água que entrava das ondas dentro do barco, mas ele estava descansando, ele estava dormindo, enquanto os discípulos estavam apavorados por causa da tempestade. Qual é a diferença entre Jesus e os homens que estavam com ele? Jesus era o Filho de Deus, mas ele estava ali como homem. Porém, ele sabia literalmente quem ele era. A diferença é que os discípulos ainda não sabiam quem eles eram e qual era o propósito de Deus na vida deles. Quando nós entendemos e sabemos a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, e para onde nós estamos indo e o que nós estamos fazendo, tudo se torna tão mais leve. Quando nós entendemos literalmente quem nós somos, quem é que está dentro do nosso barco, quem é que está dentro verdadeiramente do nosso barco, nós passamos a não temer mais nada. A palavra do Senhor disse assim, vocês podem temer nada além do que o Senhor. E o interessante é que Jesus, naquele momento de aflição dos apóstolos, dos discípulos ainda, que não eram apóstolos ainda, ele estava ali tranquilo, dormindo, estava tranquilo, dormindo, em paz. Como eu e você, muitas vezes que precisamos estar em pastos verdejantes, como eu e você, muitas vezes que precisamos navegar nas asas do Espírito, como eu e você, muitas vezes que precisamos estar simplesmente nos braços e no colo de papai, estar neste lugar, sabendo verdadeiramente a quem nós estamos servindo. Sabe por que os discípulos ainda estavam apavorados? Porque eles não conheciam verdadeiramente quem é que estava no barco com eles. Sabe por que muitas vezes eu e você nos apavoramos? Porque nós não sabemos a quem nós servimos verdadeiramente. Porque se nós soubéssemos a quem nós servimos, meus irmãos, nós não temeríamos nada e nem ninguém. A igreja almática, ela teme todas as coisas. A igreja almática, ela teme tudo. Mas a igreja espiritual, ela entende verdadeiramente quem é o seu Senhor. Ela entende o seu propósito, ela entende que ela está na terra, mas ela não pertence à terra. Ela pertence ao Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. E a palavra do Senhor diz assim, Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram, mestre, não te importa que pereçamos? Qual é a indagação que eles fazem para o Senhor? O Senhor não está nem aí para a nossa vida? Não é assim muitas vezes que a gente se sente muitas vezes? É dessa forma que eles se sentiram, a boca fala do que o coração está cheio. Eles falavam, Senhor, não importa que a gente venha perecer aqui? O Senhor não vai fazer alguma coisa? Jesus estava descansando, que ele sabia o propósito do Pai. Porque muitas vezes a gente teme todas as coisas, ou algumas coisas, ou várias coisas. E eles perguntam, mestre, não te importa que perecemos? Não é muitas vezes, é assim que eu e você falamos para Deus, muitas vezes, inconscientemente até mesmo. Não te importa, Senhor, que eu passe por isso? O Senhor não está vendo a situação que eu estou passando? Sabe o que eles estavam expressando ali? A alma deles, a humanidade deles. Tem pecado nisso? Até não tem. Mas se eu sou uma igreja almática, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou olhar para as minhas necessidades. Mas se eu sou uma igreja espiritual, eu vou olhar para o Senhor. E eu vou olhar simplesmente para o propósito. Mas pastor, que tipo de igreja é essa? É o tipo de igreja que o Senhor Jesus veio preparar para que essa noiva seja a noiva adornada e preparada simplesmente para Ele. Uma igreja que seja espiritual e não almática. Uma igreja que viva no poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que não olhe para dentro de si,
mas uma igreja que ame o seu próximo, uma igreja que compartilhe o pão, uma igreja que faça o que é preciso fazer segundo a palavra de Deus. Mestre, não te importa que pereçamos? Quantos de nós muitas vezes mandamos essa mensagem para o Espírito Santo? Quantas vezes nós falamos para Deus através das nossas atitudes: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Sabe a mensagem que eu e você mandamos para Deus quando nós fazemos isso? Tu não és o meu Deus, tu não tem um pai. Eu sou órfão, muitas vezes. Sabe quando a maioria de nós aqui somos pais? Sabe quando o seu filho faz algo e aquilo parece que dói lá no teu íntimo, do teu entendimento? Às vezes, muitas vezes, é essa mensagem que nós passamos para Deus. Mas Ele é bondoso e misericordioso, a misericórdia dEle dura para sempre. E a causa de ainda não termos sido consumidos é a misericórdia do Senhor. Não te importa que pereçamos? Parece que o Senhor perdeu o controle da minha vida? Não é assim que nós mandamos uma mensagem para Deus muitas vezes? O Senhor não sabe o que está fazendo na minha vida? Como se o controle fosse meu e seu. Quando eu e você temos o controle da nossa vida, sabe quem tem o controle? É eu e você. Mas quando Deus tem o controle, você entrega o controle nas mãos dEle. Deixa que Jesus seja o leme da sua vida. Deixa que Ele seja o remo da sua vida. Deixa que Ele seja o tudo da sua e da minha vida. Sabe, a minha e a sua carne estrebucharão muitas vezes. Cada um no seu nível de entendimento. Mas o Espírito Santo de Deus está nos transicionando para sermos verdadeiramente homens e mulheres que vivem através do Espírito Santo. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Uau! Que tamanho poder do Senhor que os discípulos presenciaram. Ele simplesmente acordou, levantou e disse: mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. Olha a autoridade daquele que estava no barco. Olha a autoridade daquele que está na minha e na sua vida. Porque nós não tomamos posse dessa autoridade que Ele nos deu. Porque Ele disse assim, que nós no nome dEle faríamos coisas maiores que Ele. Por que não faremos, igreja? Por que não fazemos? É culpa dEle ou é culpa nossa? Por que os discípulos não cessaram a tempestade? Foi culpa de Jesus ou foi culpa deles? Foi culpa deles. Eu e você estamos habilitados, se formos uma igreja espiritual, a fazermos coisas maiores que o Senhor. Essa é a unção dos pais aos filhos. Essa é a unção dos pais aos filhos. Os filhos farão coisas maiores que os pais. Foi assim que Jesus comissionou os discípulos, futuros apóstolos. E Jesus lhes pergunta, então lhes perguntou: por que estáis tão... Responde aí para mim. Por que estáis tão amedrontados? Ainda tendes fé? Uau! Por que vocês estão com medo ainda? Vocês ainda têm fé? Sabe o que é o oposto da fé? É o medo. É o medo. Quando você tem medo de caminhar, quando você tem medo de obedecer ao Senhor, você está negando a minha e a sua fé nele, simplesmente assim. Olha a resposta que o Senhor Jesus disse: por que vocês estão tão amedrontados? Por que vocês têm medo? Vocês ainda têm fé? Ainda tem alguma fé no coração, na vida de vocês? Ainda tem alguma fé? É interessante que enquanto Jesus ainda estava dormindo, até o silêncio dele, diz um amigo meu, até o silêncio do Senhor é pedagógico. Até o silêncio de Deus nos ensina. Quantas vezes nós pedimos respostas para Deus e Ele não dá resposta para nós? Eu não sei se com você é assim, mas comigo é assim.
Ele não responde, Ele é Deus. E o que eu faço? Amém, Senhor, obrigado. Eu vou continuar aguardando. Eu vou continuar esperando. E eu vou continuar perguntando. A palavra de Deus diz, batei, batei, abri-se-vos-á. Então o meu papel é continuar perguntando. Se Ele quiser responder, amém. Se Ele não quiser responder, amém também. Mas eu vou continuar falando com Ele. Eu vou continuar me relacionando com Ele. E é interessante que muitas vezes quando nós recebemos o silêncio de Deus, aí que a nossa alma quer gritar tão alto, mas tão alto, que o silêncio de Deus chega até a doer muitas vezes. O silêncio de Deus parece que até dói muitas vezes, porque o silêncio dele para mim e para você é um ensinamento poderoso, que está transicionando, fazendo com que eu deixe de ser aquele menino mimado, para ser aquele homem que confia no Pai, para ser aquele homem que conhece a sua identidade, para ser aquele homem que conhece da onde Deus tirou, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. Quantas pessoas vêm falar muitas vezes comigo? Fala, Deus me disse isso, pastor. Deus me mandou fazer isso. E eu coloco a mão na cabeça e penso comigo mesmo no meu espírito, ai Senhor, não estou acreditando de novo isso não. Quantas vezes eu escutei isso, meus irmãos? Sabe o que é isso? É a alma da pessoa falando a alma se passando pelo espírito da pessoa. A alma se passando como se fosse a voz do Senhor. E sabe o que? A alma da igreja muitas vezes tem enganado a muitos. Vocês já presenciaram algumas histórias aqui em nosso meio. A nossa alma vai falar o que ela estiver cheia. Por que o medo tomou conta dos discípulos ali, mesmo sendo pescadores profissionais? Porque eles não conheciam quem Ele era e não conheciam o Pai. Consequentemente, isso me deduz que eles ainda estavam vivendo na alma, porque lá, claro, o Espírito não havia sido liberado ainda. Somente alguns homens, aliás, somente raríssimos, já tinham o Espírito Santo de Deus, mesmo antes dele ser liberado na terra, que eu já preguei sobre isso aqui algumas semanas atrás. A nossa alma, muitas vezes, vai falar conosco, para que entendamos e tomamos decisões totalmente erradas. Igreja do Senhor Jesus, não permita que a tua alma te engane mais. Não deixe que a tua alma te engane mais. Peça confirmação para o Senhor. Seja prudente, seja responsável. Porque a minha família pode pagar pelo meu erro e a sua família pode pagar pelo seu. A vida ela é muito séria para que a gente leve ela de qualquer jeito. Muito séria. Ou é céu ou é inferno. Jesus está próximo de bradar nos céus, como um relâmpago que cai dos céus do Oriente até o Ocidente, para buscar a sua noiva. E aí? E Jesus vai e pergunta para os discípulos: ainda tendes fé? Você ainda tem fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantas vezes nós fomos a Liverpool e parou de chover na hora do batismo? Quantas vezes? Me responde. Quantas vezes? 2 vezes. Nós fomos para Liverpool e o céu parou naquele lugar. Só em cima de nós não chovia, em volta de nós um paredão de água. Olha no YouTube, no Instagram da igreja, tem vídeos lá, igreja. Vai lá ver. Vai lá ver. Não é história, isso daí é testemunho, igreja, para que você veja o poder de Deus. Quantas pessoas em nosso meio não podiam ter filho e têm filhos? Quantas pessoas foram curadas de câncer no nosso meio? Quantas pessoas viveram milagres, sinais e prodígios no nosso meio? O que mais você vai esperar da parte de Deus para aprender a confiar incessantemente, totalmente na parte, na vontade, na palavra do Senhor? Quanto tempo mais você vai esperar para soltar as rédeas da sua vida nas mãos dele?
e dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor a partir de hoje, e em Ti eu confio, eu entrego o controle e a direção da minha vida nas Tuas mãos. A igreja espiritual é exatamente assim que ela faz. Ela entrega e solta o controle nas mãos do Senhor. Porque ela entende, porque ela conhece verdadeiramente quem é o Senhor e a quem ela está servindo. Quando eu falo igreja, somos eu e você em particular, e como um todo também. Jesus, ele demonstrou poder e autoridade como nenhum homem na face da terra havia demonstrado até então, porque eles precisavam conhecer verdadeiramente ao Senhor. O detalhe é que os discípulos, eles ainda não tinham o Espírito Santo de Deus, e o detalhe que eu e você já temos é que eles ainda não tinham. Eu e você já temos. Agora, o que nós temos feito com o Espírito Santo de Deus em nós, o que nós temos feito com Ele dentro de nós? O medo ainda tem tomado conta, as tempestades ainda têm tentado sucumbir à nossa vida. Quando eu entendo verdadeiramente quem eu sou, quem você é, escolhido a dedo pelo Senhor para este tempo, nesta geração, eu começo a entender e vislumbrar o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Não que nós sejamos alguém especial de forma alguma, somos os piores dos piores, que estamos melhorando a cada dia, se parecendo ainda mais com Cristo a cada dia. Exatamente isso que nós somos. O detalhe é a que ponto eu e você iremos chegar. Aonde nós chegaremos? Muitas das nossas atitudes nós tomamos porque nós não conhecemos ainda verdadeiramente ao Senhor. Eles não conheciam ainda verdadeiramente a Jesus dentro do barco. Por isso que eles tiveram aquelas atitudes de deixar o medo tomar conta. Quando eu tomo a rédea da minha vida, eu não estou dando legalidade ou permissão para o Senhor fazer a vontade dEle na minha vida. Eu estou mandando um recado para Ele dizendo: Senhor, aqui não, aqui eu tomo conta, aqui o Senhor não pode entrar. Mas eu quero te dar um recado nessa noite. A noiva não é minha, a noiva não é sua, a noiva está sendo adornada para Ele, a noiva está sendo preparada para Ele. A noiva está sendo preparada para Ele. Os discípulos, eles precisavam conhecer verdadeiramente quem era o Senhor. A igreja precisa conhecer verdadeiramente quem é o cabeça. A igreja precisa ter a certeza que ela não tem vontade própria, mas que ela tem um cabeça que dá comando para que o corpo se movimente. Colossenses, capítulo 1, verso 15, por favor, Bruna. Eu quero ver o que a palavra diz sobre quem é Jesus. O apóstolo Paulo diz à igreja, aos nossos irmãos colossenses assim, dizendo sobre Cristo: Ele é a imagem do Deus invisível. Ah, Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Sabe o que é o primogênito sobre toda a criação? Ele era o único Filho de Deus sobre toda a face da terra, mas através do sacrifício voluntário dele, ele deixou de ser o Filho unigênito, que é o único Filho, para se tornar o Filho primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos, sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Uau! Nele, em Cristo, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus. Em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Só até aí eu já tenho base para conhecer verdadeiramente quem Ele é. Só aí eu já começo a conhecer, mas vamos prosseguindo. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as
invisíveis. Se somente vendo as coisas visíveis nos faltam fé, imagina se nós víssemos as coisas invisíveis, o mundo espiritual. Se o Senhor abrisse os seus olhos por 1/1000 de segundo e você vê os demônios que estão ali fora, esperando para tragar a vida de uma pessoa, você já correria correndo para Deus, voando para Deus. Quando você passa, aonde você está caminhando, você é o templo do Espírito Santo de Deus, e ao teu redor, sobre a sua cabeça, está a marca do Cordeiro de Deus, que é o sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz. E aonde você está, os anjos do Senhor estão ao seu redor, estão fazendo um círculo ao redor da sua vida, livrando, guardando e abençoando a todo instante. E os demônios que estão ao teu derredor, que é o arredor dos anjos, eles esperam um pecado, uma brecha na minha e na sua vida, onde os anjos abrem um espaço e a seta do diabo, os dardos inflamados do diabo, eles entram na minha e na sua vida, muitas vezes através dos nossos pecados. Quando você vai passando em qualquer lugar, é assim verdadeiramente que você é, que o mundo espiritual te vê. Ele te vê segundo as palavras do Senhor que você vive, segundo a autoridade e o poder que o Senhor concedeu sobre a sua vida. Agora, quando o Joãozinho vai para Londres, quem é o Joãozinho lá em Londres? Perdão, João, não é você não, tá? Quando o João, aliás, quando a Maria não está aqui hoje, né? Quando a Maria, aliás, deve estar. Quando o João vai para Londres, quando o João chega lá em Londres, quem é a autoridade espiritual que chegou lá em Londres? Quem é a autoridade espiritual que chegou em Londres? Quando o Joãozinho vai para o Brasil, quem é a autoridade espiritual que chegou lá? Quando o Joãozinho vai para o Brasil, ele quer ouvir música de funk, ele quer dançar Paranauê com os jovens, ele quer fazer de tudo conforme ele fazia antes de conhecer a Cristo. Aí depois ele volta para cá, com licença os irmãos, e aí quando volta para cá quer pagar de santinho de novo. Não é você não, Lucas, fica à vontade, nem ninguém aqui. Isso é lá na China, aqui a gente não faz isso, mas é só um exemplo. Não é assim que nós fazemos, irmãos, nós colocamos o pé no mundo de novo, mas eu e você somos embaixadores de Cristo, eu e você somos representantes do Senhor aqui na terra, pelo qual Ele escolheu, Ele instituiu a minha e a sua vida como representantes de Cristo. E quando nós vivemos dessa forma, seja aqui, seja em Liverpool, seja onde quer que seja, meus irmãos, a autoridade de Cristo precisa ser exercida através da nossa vida. E aí a igreja deixa de ser almática e começa a ser espiritual, e a autoridade de Cristo começa a ser gerada ainda mais em nós. Por isso que os apóstolos, ali os discípulos, eles estavam totalmente amedrontados, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo de Deus. Mas vocês vão entender onde nós vamos chegar. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele. Se tudo foi criado por Ele, para Ele, se eu estou fora dEle, meus irmãos, não há vida, só há morte. Tudo foi feito por meio dEle, por Ele, para Ele. Tudo foi feito pelo Senhor Jesus. Tudo foi feito por Ele. Pode passar. Ele existia antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sabe por que existe a vida? Porque Jesus existe. Sabe quem eu e você servimos? O autor da vida. Eu e você servimos o autor da vida, aquele que fez os céus e a terra, aquele que deu vida, aquele que dá a morte. É a esse Jesus que eu e você servimos, igreja. Agora, por que muitas vezes o medo toma conta? Porque nós não sabemos quem nós somos, e muitas vezes nós não conhecemos verdadeiramente quem é o Senhor. É isso que se passava com os discípulos, exatamente isso que ainda se passava com eles. É a transição da igreja almática para a igreja espiritual. É a transição. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja.
é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Quando eu não dou a Jesus o primeiro lugar, igreja, eu estou perdendo o sentido da vida. Quando eu coloco o meu filho em primeiro lugar, os meus filhos em primeiro lugar, ou o nosso trabalho, ou a nossa esposa, ou o esposo, whatever, o que seja, nós estamos tirando Jesus do trono e colocando qualquer coisa, muitas vezes menos Ele no trono. O mundo não gira em torno de nós. Todo o universo gira em torno de Cristo. Toda a vida gira em torno, em meio a Cristo. A terra serve de estrados para os pés dele. A terra serve de estrado para os pés dele. Para encerrarmos, Romanos capítulo 8, verso 26, por favor. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza. Sabe o que Jesus fez com os discípulos? Ele socorreu eles ali. O vento cessou, a tempestade passou. Da mesma forma que Jesus socorreu a eles, eu e você temos o Espírito Santo de Deus que intercede junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis o tempo todo por mim e por você. Mas nós só usufruímos daquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, como que nós vamos tomar a posse de tudo aquilo que Ele nos oferece, igreja? Pois não sabemos como, olha só, do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Você entende o que é isso? Isso é assunto para um outro culto. Vamos continuar. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, ou seja, por mim e por você, segundo a vontade de Deus. É interessante, deixa eu só fazer uma pausa aqui. O Espírito Santo intercede a Deus, segundo o propósito de Deus na minha e na sua vida. Ele não intercede junto ao Pai pelo propósito que eu tenho na minha vida. Ele intercede junto ao Pai pelo propósito do Pai na minha vida. Olha a diferença, igreja. A igreja almática, ela vai andar pelos seus propósitos, mas a igreja espiritual, ela vai entender o propósito do Pai. A igreja espiritual vai entender que a vontade do Pai prevalece, porque tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle, igreja. A nossa vida começa a ficar mais leve. O nosso fardo já começa a não existir mais. As dúvidas, medos, preocupações passam a não ter lugar mais na nossa vida, porque o Espírito Santo começa a tomar posse e preencher todos os vazios que havia em nossa alma. O Espírito Santo de Deus começa, igreja, a tomar a primazia do lugar que somente foi feito por Ele, para Ele e para Ele. Ele começa a tomar um lugar de honra na nossa vida, igreja. Sabe que, falando no português bem claro, qual é melhor? Os teus sonhos ou os sonhos de Deus? Os sonhos de Deus. Então pare de ser bobo, desculpa o palavreado. Pare de brigar com Deus. Pare de lutar com Deus. Eu falo isso para mim mesmo muitas vezes. Pare de lutar com Deus. Seja um pouquinho inteligente. Ore, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Me ensina, Senhor, a não ouvir minha alma. Me ensina a não ouvir minha alma, mas ensina-me a ouvir o Teu Espírito, Senhor. Me ensina a ouvir o Teu Espírito. Ele fala o tempo todo. Se eu e você não estamos ouvindo, porque o nosso ouvido não está afinado na frequência dEle. Eu e você não estamos em santidade, o tamanho que Ele precisa para falar comigo e com você. Se Cristo é o cabeça da igreja e o Espírito Santo, eu e você somos o templo dele, Ele está em nós, por que nós não ouvimos o tempo todo? Por que nós não o sentimos o tempo todo? Por que nós não o vemos o tempo todo, igreja, se Ele está em nós? Você já se perguntou isso? Quando que você não vê a tua esposa, ou teu esposo, ou teu filho durante o dia?
Mas o Espírito está aí há quantos anos na minha e na sua vida e nós não vemos, não sentimos e não ouvimos muitas vezes? Quanto tempo Ele está em nós? Quanto? E nós negligenciamos Ele. Preste atenção, estamos acabando. Deixa eu passar. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Sabe aquela bobeira de predestinação, de whatever que os armenianos falam, que os calvinistas falam, vai ser história da carochinha. Deus predestinou eu e você para sermos igual ao Filho de Deus. Deus predestinou eu e você para ter a mesma forma e sentimento de Cristo Jesus, como Ele deu a oportunidade a toda a humanidade. Deus, Ele é tão cavalheiro que Ele não nos força a nada. Mas se você abrir a porta do seu coração e convidar Ele, Espírito Santo, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Ele entra na sua casa, Ele começa a fazer morada, Ele começa a tomar o controle absoluto da sua vida, Ele começa a estabelecer os propósitos dEle na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, e de repente, pum! Você passa de deixar de ser um homem almático para ser um homem espiritual. Você já viu eu pregar sobre isso algumas vezes? Até então não, porque a igreja não estava preparada para ouvir isso. Mas agora o Espírito está liberando uma porção um pouquinho maior de entendimento no nosso meio. Ao menino, Deus dá leite de menino. Mas conforme você vai crescendo, Ele começa a te dar um alimento um pouquinho mais sólido. Assim é o Senhor com a minha e com a sua vida. Agora, não queira voltar a tomar leitinho mais, porque eu e você não fomos feitos para olhar para trás. Pois os que o conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou, a eles também os chamou, e os que chamou a eles também os justificou, e os justificou a eles também e a eles também glorificou. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu oro dessa forma, Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida, ao invés de ficar pedindo, Deus, por favor, me dá isso, Deus, por favor, me dá aquilo, Deus, por favor, eu quero mudar para não sei aonde, para a China, Deus, eu quero mudar para o Brasil, Deus, eu quero mudar para... Não, o almático ele faz isso, o espiritual ele fala, Senhor, cumpre em mim o teu propósito, eis-me aqui, Senhor, de repente ele começa a revelar os segredos do coração dele para você, e dizer, ó filho, eu te quero lá na China, eu te quero lá na onde, eu te quero na Tailândia, eu te quero no Paquistão, eu te quero aonde quer que eu queira te levar. Se mova pelo propósito através do Espírito. Não se mova pela necessidade, nem mesmo por nenhuma outra coisa. Se mova através do Espírito. Preste atenção. Portanto, aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como também não nos dará com Ele todas as coisas? Olha o que me aguarda, olha o que te aguarda, junto com o Filho. Olha o que nos aguarda, junto com o Filho. O que também o Pai glorificou o Filho. Se o Pai glorificou o Filho, Ele também glorificará aqueles que estiverem junto, parecidos com o seu Filho, parecidos com o Senhor Jesus. Ou seja, eu e você, eu e você, eu e você. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se você estiver orando assim, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos, o Senhor vai justificar a sua vida o tempo todo. O inimigo não vai ter o que acusar você diante de Deus, porque você está simplesmente vivendo pelo Espírito e não pela tua vontade. Existe a vontade permissiva, aonde Deus permite, Ele dá o livre-arbítrio para mim, para você escolher para onde nós queremos ir, aonde nós queremos viver. Essa é a vontade permissiva de Deus, mas tem a vontade soberana, que é aquela vontade assim, você pergunta para Deus, Deus, aonde é que o Senhor me quer? O Senhor me quer aqui ainda? Amém, Senhor, eis-me aqui. Essa é a vontade soberana. Aí, sabe o que acontece? Na vontade soberana Deus paga a conta. Agora na vontade permissiva não.
é eu e você que assumimos o risco. Aí nós colocamos a culpa em Deus. E aí muita gente se desvia achando que Deus não está abençoando, que Deus esqueceu ele, esqueceu ela. Aí vira um bando de mimimi, colocando a culpa em Deus. Achando que, ouvindo a sua alma, preste atenção, ouvindo a sua alma, achando que Deus falou. E você já viu aqui em nosso meio tantos casos, e muitos casos. E não era Deus. A igreja precisa entender que ela deve viver através do Espírito. E ela precisa estar na vontade soberana do Senhor. E quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. E eu, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos. Cristo Jesus é que morreu. Ou, pelo contrário, quem o ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, o que pode te separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Só nesse versículo aqui, meus irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Perseguição. Deixa eu abrir um parênteses aqui para terminar. Essa semana eu recebi um vídeo de uma pessoa do Paquistão, aonde 2 irmãos nossos, como escravos numa fábrica de tijolo, eu nem comentei com a minha família porque eu não tive coragem, aonde 2 irmãos nossos numa fábrica de tijolo estavam amarrados nas cordas, um suspenso no ar, e o outro com um muçulmano com um pedaço de madeira batendo nele. Eu fico, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida, Senhor? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? E o outro sentado, com os pés para o ar assim, apanhando com uma madeira, com a sua cabeça totalmente vendada, os 2, igreja. Com a sua cabeça totalmente vendada, não sabendo de onde vinham as pancadas. E o vídeo tinha uns 5 minutos. E aqueles nossos 2 irmãos perecendo por amor de Cristo. E eles não negavam o Senhor. Eu mandei o vídeo pro Tahir, perguntei, Tahir, isso é real? Ele falou, pastor, é real. Cara, que perseguição que a igreja sofre aqui na Inglaterra. Que perseguição que a gente sofre. Às vezes a gente acha que é perseguido, mas perseguido como? Como aqueles 2 irmãos nossos, presos como escravos em fábricas de tijolo, por causa de dívidas impagáveis que vêm de famílias. As pessoas nascem escravos lá no Paquistão. Elas nascem escravos por causa das dívidas dos seus pais, dos seus avós e bisavós. E os filhos nascem apanhando para negar a Cristo. E aí nós temos tudo aqui e ainda reclamamos, igreja. Temos tudo e ainda reclamamos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Sabe qual é uma das perguntas que eu faço para o Tahir quase todas as semanas que eu discipulo ele? Falo, meu irmão, como que foi essa semana a perseguição aí? Como que foi aí para vocês essa semana? Como que a igreja está passando em relação a isso? E aí eu olho para a gente aqui, igreja. Meus irmãos que não chegam nem na hora, muitas vezes, do culto começar. A gente não tem compromisso, muitas vezes, para orar com o Senhor. A gente, muitas vezes, tem preguiça de orar. E eu me coloco nesse lugar também. Que cristianismo é esse que a gente segue, irmãos? Um cristianismo que não tem cruz. É esse cristianismo que você quer? Isso não é o evangelho de Cristo. Desculpa. O evangelho coach é para os almáticos, que por sinal aí na internet está cheio. Aí fora está cheio de evangelho coach, fique à vontade. Mas aqui nós queremos perseguir a Cristo. Nós queremos a presença dele sendo manifesta em nosso meio. Senão eu deixo de ser pastor, falo a verdade para você. Senão eu rasgo tudo que eu visto. Tem essa roupa de pastor aqui que não serve para nada. Qual é o evangelho que eu e você estamos dispostos a viver por Cristo? Como a irmã Samira disse aqui, qual é o símbolo do cristianismo? Que você identifica, é uma cruz ou uma escada? E Samira ou Ícaro falou, não sei. Qual é?
qual é, igreja? Eu quase nunca posto nada dos nossos irmãos do Paquistão para não expor eles ainda mais ao perigo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio dessas coisas, eu e você somos mais do que vencedores, igreja. Por meio daquele Cristo que amou, que deixou a sua glória, que deixou o Pai para estar junto de mim e de você. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem coisa futura, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se eu e você estamos nele, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando eu entendo quem é o Cristo, que por ele foi feito todas as coisas, foram feitas todas as coisas, e todas as coisas estão sendo feitas por ele ainda, porque ele tem uma noiva, que é os braços, que são as pernas, que são o corpo dele que está sendo adornado nessa terra. Uma noiva que está renunciando a tudo, uma noiva que está perdendo tudo por amor a ele, uma noiva que está entendendo verdadeiramente quem é o Senhor. À medida que a nossa carne vai morrendo, igreja, à medida que a nossa carne vai morrendo, à medida que a nossa alma vai morrendo, nós estamos sendo habilitados a vivermos literalmente através do Espírito. Aí você está quase pronto para começar a viver pelo Espírito, para o tempo novo de um derramar de um vinho novo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você via discípulos e apóstolos ali como gatinhos medrosos, mas depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles eram homens destemidos, homens ferozes, homens que sabiam a quem eles serviam, homens que tinham autoridade e poder através do Espírito Santo de Deus, que eu e você também temos. Mas nós não usamos porque não conhecemos de onde vem, nem para que serve, nem para onde vai, muitas vezes. Por isso que o Espírito está se revelando de uma forma sobrenatural para mim e para você. Por isso que ele pegou a mim e a sua vida, e está colocando a gente num discipulado celestial, todos os sábados, todas as terças, aleluias, para aprendermos literalmente, verdadeiramente quem ele é. Se os discípulos soubessem quem estava no barco com eles, eles não tinham nem acordado Jesus, eles mesmos tinham repreendido aquele vento, eles mesmos tinham repreendido aquele mar. Aprenda a repreender o mar na sua vida, aprenda a repreender os ventos na sua vida. Você tem poder e autoridade no Espírito Santo de Deus, através do nome que é sobre todo nome. Através do nome que é sobre todo nome. Ele nos deu poder e autoridade para isso e muito mais, igreja. Romanos capítulo 8, verso 12, para a gente finalizar, Bruna, por favor. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. O que eu acabei de dizer aqui agora? Quando a nossa carne e a nossa alma verdadeiramente morrer, para isso que serve a cruz, o nosso espírito será vivificado. E aí estaremos aptos para o verdadeiro e poderoso vinho novo, que só pode ser derramado num odre velho ou num odre novo? Num odre novo. Porque enquanto o meu odre for velho, o vinho novo não vem. Aliás, enquanto o meu odre não se tornar novo, verdadeiramente da forma que ele precisa, a gente só vai recebendo umas porçõezinhas, uns espasmos.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor. Ou seja, você não recebeu o espírito de escravidão para te conduzir em medo, mas o espírito de adoção, pelo qual podemos dizer: Abba, Pai. Eu e você fomos adotados como filhos de Deus. O próprio Espírito dá testemunho, preste atenção agora, o próprio Espírito, ali está Espírito com letra maiúscula, ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus dá testemunho ao nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus fala com o meu e com o seu Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito. Ele fala com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você entendeu isso? O próprio Espírito Santo fala ao nosso Espírito e nos traz entendimento que somos filhos de Deus. Se você ainda não entendeu verdadeiramente quem você é em Cristo, já é um tema para uma outra pregação. Pode passar. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, se é certo que sofremos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Se eu passar pela essa vida, indo na contramão do mundo o tempo todo, vivendo segundo o propósito de Deus, da mesma forma que supostamente talvez eu perecer por Cristo em vida, eu também serei glorificado e receberei tudo quando Jesus for glorificado. É isso que a palavra está dizendo para mim e para você. Não que Ele precisa fazer, mas é porque Ele é justo e fiel. E o nosso Deus é um Deus presenteador, um Deus galardoador. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Nada se compara, meus irmãos, da glória que será revelada para mim e para você, através de nós e em nós. Nada se compara. Nada se compara. Aleluias. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação, toda a natureza, todos os animais, tudo que há vida aguarda a minha e a sua revelação através do Espírito Santo, que fala ao meu e ao seu espírito e nos tira o espírito de orfandade e nos coloca um espírito de filhos, um espírito de adoção, que nós podemos falar: Abba, Pai. Nós temos um Pai que está nos céus e faz o que lhe apraz. A igreja imatura, a igreja almática, ela vive pelas coisas de Deus. A igreja espiritual, ela vive para cumprir o propósito de Deus. E cumprindo o propósito de Deus, ela passa a ser co-herdeira de tudo o que o Pai liberar e entregar nas mãos do Filho. E com esse entendimento, igreja, com esse entendimento nessa noite, eu quero te convidar a ceiarmos nessa noite. Mas antes de ceiarmos, eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Existe alguém em nosso meio que porventura ainda o Cristo, ainda o Senhor Jesus não é o teu Senhor? Se Cristo não for o seu Senhor, você não faz parte ainda da noiva. Mas o Espírito Santo tem um convite para mim e para a sua vida nessa noite. Ele está intercedendo junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, ansiando para que você e eu façamos parte do corpo de Cristo. Existe alguém no nosso meio? Erga sua mão, eu quero te conhecer se você ainda não faz parte. Mas se todos fazem parte já, glória a Deus. Aleluias. É com esse entendimento que eu quero te convidar para que venhamos a ceiar nessa noite. Uma ousadia extrema de quem já conhece verdadeiramente ao Senhor. Lucas capítulo 22, verso 14. Aleluias.
Gostaria de chamar aqui os nossos irmãos, pastores, presbítero. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Com ousadia nessa noite, conhecendo verdadeiramente, sabendo verdadeiramente a quem nós servimos. Vem cá, amor, por favor. Pastor Inês também, por favor. Irmã Eliane. Aleluias, glória a Deus. Com muita ousadia nessa noite, eu quero te convidar, nessa noite, a se colocar de pé, na presença do Rei, na presença do Senhor. E nós vamos orar pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos prostrar nosso coração agora diante da Tua presença, derramando, Senhor, todo o nosso entendimento, Senhor, sendo racional, Senhor. Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. A Tua palavra diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, mentiroso é. Pai, eu quero te pedir pelos nossos pecados, perdão pelos nossos pecados, sejam por atos, ações, omissões, aqueles que não tivemos intenções, mas que feriram o Teu coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu também te peço que o Senhor traga o entendimento de cada pessoa aqui agora. Aonde, Pai, eles precisam voltar e se arrepender, Pai. Pai, em nome de Jesus, fala no íntimo do entendimento, aonde eles erraram essa semana, traz a lembrança, Pai. Aonde esse mês, Pai, de alguma forma, eles feriram o Teu coração, Pai. Pai, que haja um arrependimento puro, genuíno, Senhor, na Tua presença, Pai. Porque um coração contrido, Senhor, humilhado diante da Tua presença, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor não se nega, Pai. Então, diante do Senhor, eu te peço, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque quando nós somos fracos, a Tua palavra diz que é aí que nós somos fortes. Obrigado, Senhor, porque quando nós nos humilhamos, Pai, é a maneira que agrada o Teu coração, Senhor. É o jeito, Senhor, que nós nos chegamos diante de Ti, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, porque às vezes sem intenção nós ferimos o nosso próximo, Senhor. Com palavras, Pai, com um jeito, com olhares, Pai, que às vezes a gente nem tem maldade, Pai, mas o nosso irmão recebeu dessa forma, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque quando nós não vigiamos nas palavras, Pai, quando nós não damos testemunho, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em todos os tempos que nós temos falhado contra Ti, Pai. Pai, eu te agradeço pelo Teu perdão. Eu te agradeço pela Tua morte de cruz, porque todos nós estávamos destituídos da Tua glória, mas através da Tua morte, Pai, nós fizemos amizade contigo novamente, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 22, verso 14 diz assim: chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Jesus disse para você agora, através do Espírito Santo: eu tenho desejado comer esta ceia com você. Eu tenho desejado ceiar contigo. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, o disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira,
até que venha o reino de Deus. Pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos este pão e este suco da vide, para que eles façam memória, para que seja um memorial do teu corpo e do teu sangue. Corpo este moído por cada um de nós, sangue este derramado por cada um de nós na cruz do Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e os abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem servir, por favor. Aleluias. Você que vai ceiar, permaneça de pé, por favor, e espere uns pelos outros para que possamos ceiar todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor. Um gesto simples de amor, nos jumentinho e o triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor. Um gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua,
glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter O sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluias, tu ressuscitaste, Senhor, e vivo estás em nosso meio. E nós, Senhor, trazemos à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Que naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou um pão, o partiu e disse: comei todos, isso é o meu corpo que foi entregue por vós. Semelhantemente, Ele tomou o cálice, simbolizando a nova e eterna aliança. Oriente, Ocoba, Labassubi, anda, Lamanémias. Senhor, nós fazemos um memorial, nós trazemos a memória, Senhor, o Teu sacrifício nessa noite, Senhor. E nós te dizemos, Senhor, que se depender de nós, o Teu sacrifício vai valer a pena. O Teu sacrifício vai valer a pena, Senhor. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim, que possamos todos comer, em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Verso 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, o disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Eu quero te convidar a você a repartir o seu cálice com o irmão que está do seu lado, compartilhando da mesma fé, em nome de Jesus. Te amo, meu amado em Cristo 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 Jesus. Glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Senhor, nós te damos a honra
tua glória em todas as coisas. Que possamos todos participar do cálice, beber do cálice, até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Tomemos todos. Aleluias. Sim, Yeshua. Sim, Yeshua. Nós te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar à mesa contigo. Obrigado por compartilhar a mesa, o pão, beber do teu sangue. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te rendemos graças, porque somente a ti, somente o Senhor é Deus. E nós declaramos que somente o Senhor é o nosso Deus. Nós declaramos e levantamos aqui a adoração a ti, porque não há outro nome, não há outro Deus senão a ti. Nós te amamos. Louvado seja o seu nome, glorificado seja o seu nome. Sim, Jesus, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso embaixador da paz, o Senhor é aquele que nos traz a paz, o Senhor é aquele que nos deu a vida, e nós levantamos a Ti como gratidão, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, em nome do Senhor Jesus. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo, amém? Porque é só Ele para fazer tudo isso. É só Ele para mover o sobrenatural no meio do povo dele. E Ele está aqui, amém? Eu quero ler só um versículo, uma introdução. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Queria ler um versículo primeiro. Gênesis 28. Então disse Deus, os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai. É isso. Nos abençoou o Senhor, agora somos 5. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui para a gente abençoar esses 5 agora. Glória a Deus. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas. Coloca a mão no ventre dela, irmão Fernando. Senhor, nós abençoamos o ventre da sua filha. Nós sabemos que já é um ventre fértil, mas nós profetizamos que será extremamente poderoso em autoridade e poder o fruto do ventre da sua filha. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, ó Pai, e liberamos sobre ela, Senhor. Aleluias, vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Amém, gente. Vamos bater palma de novo, que não é todo dia. Aleluia.
Que maneira mais... Tem coisa melhor? Começar o ano já sabendo que a gente vai ter chorinho de neném. Você já começa a separar um presente bom para Samira, entendeu? Fernando vai mandar uma lista no grupo do WhatsApp depois. Mas antes dessa lista, você vai lá na portaria pegar o QR Code para entrar nesse grupo. Quem que ainda não está no grupo de Manchester? Coloca a mão assim para cima. Ninguém vai te... Ó, eu vi mãos se levantando. Vamos fazer de conta que você não sabia que tem um QR Code lá na entrada. E se você tirar uma foto, você vai direto pro grupo, tá bom? E lá no grupo você vai ficar por dentro do nosso relógio de oração e jejum. A gente está fazendo isso há muitos anos, porque nós cremos naquilo que Deus está construindo, não só aqui na nossa igreja, mas no Reino Unido, na Europa e até os confins da terra, até que Ele volte, amém? Então você pode participar do relógio de oração, você coloca o seu nome num horário e você vai estar orando naquele horário. Chama a sua família para orar com você. É um tempo de mesa que você pode fazer em família. Você pode também estar jejuando lá, vai ter o relógio de jejum e oração. Coloca o seu horário, você pode fazer de 6 horas, 12 horas, 3 dias, 7 dias. Deixa Deus tocar em você, amém? E aí você vai estar construindo com a gente aquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja para que outras pessoas sejam alcançadas, amém? Você faz parte disso. Não é só, a gente não está mandando o pastor Luiz subir no monte, não. A gente quer subir junto, amém? Então tá bom. Aí você faz de conta que eu não vou ler aqui rapidinho. Na terça, se você já é da casa, o que tem? A live, 7h30 da noite. Você não precisa se arrumar todo. É bom você ligar sua câmera, mas se não quiser, a gente também entende. 7h30, você vai entrar ali, você vai continuar aprendendo mais de Jesus. A gente vai compartilhar a palavra, a gente vai estar ali como família. Então, ó, reúne de novo sua família, 7h30. E aí, às quintas-feiras, nós temos o quê? A Viva Home lá em Liverpool. Quem aqui é de Liverpool? Levanta a mão. Oh, glória a Deus! Amém. Então, ó, nós temos 2 Aviva Homes. Levanta a mão, João, Catherine, lá no fundo. Olha aquele casal bonito. Você vai falar que você não vai na casa deles tomar um café? Então, se você é de Liverpool, se você também não é, nós temos todas as quintas, às 7h30, na casa da irmã Monique, do irmão Eduardo, em Kirby. E na casa da Monique, ou da Cat, que também é Monique, é muita Monique, da Kathleen e do João, às 7h30 da noite, né? E aí... No sábado, você já sabe onde você tem que estar, né? Quem aqui já está animado para o próximo culto? Tá mais ou menos. Vocês estão animados mesmo para aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano? Tudo que o Senhor vai derramar na nossa igreja? Então, amém. Sábado, 7h30, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar. Você vai chegar mais cedo para pegar aquele momento de oração, se você quiser. Aí você vem, traz o seu amigo que ainda não conhece Jesus, para ele já começar a entender que ele também foi chamado para ser salvo. E a gente vai te esperar aqui, porque essa igreja não brinca. Não, agora esse recado é para os maridos. Eu não quero, né, não pode usar o púlpito, mas esposas. Quem aqui já ouviu falar da nossa rifa? A rifa com a irmã Michele, mamãe do Mateus, que acabou de nascer. Ela vai rifar para a gente estar ali trabalhando, para a nossa conferência, um tratamento de botox ali. Eu sou jovem, ainda não preciso, mas vou estar participando. Então, fica ligado que em breve a gente vai estar trazendo as datas, quando é que vai ser, quanto é que é. Mas, maridos, é a chance de vocês, tá? Eu não quero, viu? Meu marido, fica a dica aí. E aí lá fora você vai encontrar também as nossas águas. Talvez você se pergunte, por que a gente tem água ali fora? Você ouviu o pastor falando hoje sobre o Paquistão. Nós temos uma igreja lá, onde nós estamos ajudando a palavra de Deus a se estender até aquele lugar. Então, se você comprar uma água, você vai estar ajudando uma pessoa a acessar a palavra de Deus. Essa palavra que a gente tem no celular, que a gente pode ter acesso a tantas bíblias, versões, para eles isso é um tesouro lá. Então, você pode literalmente contribuir para que o reino do Senhor avance naquele lugar, amém? É só uma água, você pode começar com um valor simbólico de 1 libra, de 7.000 libras, se você quiser também. Mas deixa Deus te usar. Sabe, às vezes você não tem a chance de ir lá no Paquistão, mas você tem a chance de enviar o recurso necessário para lá, que é a palavra de Deus. Amém? E por último, eu vou até guardar meu celular, que eu vou ficar bem animada. Quem aqui foi na conferência do ano passado? Agora, quem está animado para a conferência desse ano? 20, 21 e 22 de junho, você já sabe para onde você vai, né? Você vai subir aquele monte de galhos.
você vai fazer seu coque, você vai marchando, porque nós vamos levantar um altar para o Senhor. Vamos levantar não, nós vamos continuar subindo fumaça, porque nós estamos fazendo isso aqui todo sábado. Agora, quem já fez a inscrição? Amém. Aleluia. Se você não fez, não se preocupa. Você vai procurar a irmã Karine, a irmã Grace. E aí, você vai lá na irmã Grace, levanta a mão de novo aí, que é para ninguém falar que não te viu. Olha para aquela mulher linda, você vai esquecer dela? Não vai. O marido dela vai te lembrar quem ela é. Amém? E aí você vai se inscrever. Não fica de fora. É uma chance da gente construir a história de um novo avivamento na Inglaterra. Não quer dizer que a gente vai fazer as coisas acontecer, mas a gente vai fazer parte do que Deus está fazendo. E você pode fazer parte disso. Eu vou estar lá. Se me encontrar chorando no chão, me deixa. Tá bom? Porque eu paguei para isso. Eu quero estar lá para isso. Então você não perde tempo não. Que dia que é? 20, 21 e 22 de junho. Você já salva essa data. Amém? Então fica de pé aí para o pastor pensar que a gente está bem animado para começar o culto na semana que vem. Vai, fica de pé que o pastor vai... Glória a Deus. Obrigado, irmã Amanda. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória em nosso meio, em nossas vidas. Amém? Aleluias. Que você tenha o mês de fevereiro poderoso em obras. No Espírito. Que são as obras que são reais e verdadeiras, as obras pelo Espírito. Eu profetizo sobre a sua vida um mês poderosíssimo, através do Espírito Santo de Deus. Que a tua alma não tenha lugar na nossa vida, que a nossa alma não tenha lugar na nossa vida no mês de fevereiro. Que sejamos homens e mulheres extremamente e unicamente espirituais. Que todos os propósitos que o Senhor separou e reservou para liberar na sua vida e na sua casa no mês de fevereiro, sejam liberados sobre você a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que haja alegria, que haja fartura, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja vida e vida em abundância, e que haja uma extrema paz, a paz do Senhor Jesus que excede todo o entendimento, estejam todos, sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias. Quem é que nos visita? Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.